Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. As nossas convidadas de hoje são Rosângela Chaves e Tarsila Couto Brito, que conversarão sobre literatura e autoria feminina e o programa Mulherzinhas no canal Ermira Cultura. Sejam bem-vindas, Rosângela e Tarsila. Olá, Flávia. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Muito obrigada. E também uma boa noite aí a todos que nos assistem. Oi, Flávia. Obrigada pelo convite. Oi, Rosângela, amiga querida. Estamos aqui mais uma vez juntas. E boa noite a todas e todos que estão aqui hoje. Vai ser legal essa conversa. Então, a Rosângela Chaves é jornalista, professora universitária, mestre e doutora em filosofia pelo UFG e com doutorado sanduíche pela Universidade de Coimbra, editora e colunista do site Ermira Cultura, autora do livro A Capacidade de Julgar, um diálogo de Hannah Arendt. A Tarsila Couto de Brito é professora de teoria literária e ensino de literatura na Faculdade de Letras da nossa querida UFG, mestre e doutora pela Unicamp, pesquisadora de escritas femininas, integra o grupo de pesquisa interinstitucional de crítica e tradução do exílio, em parceria com a NB, Unilab e UFBA, e é colaboradora da Ermira Cultura e poeta. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês virem aqui conversar um pouquinho, né, sobre literatura feminina, filosofia, a presença da mulher no campo de produção literária, e um pouquinho da coluna, né, do programa Mulherzinhas, né, no canal da Ermira Cultura. Mas antes de a gente entrar nesse tema específico, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais do que eu apresentei vocês, falando um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional de cada uma. Podemos começar pela Rosângela, pela ordem? Bom, tá bom. Acho que você já falou aí bem resumidamente, né? Eu vou ser bem rápida para a gente poder ter mais tempo para conversar, não é? Bom, eu sou formada em comunicação social pela UFG, também fiz direito pela PUC, e como você falou, eu tenho mestrado e doutorado aqui em filosofia pela UFG. Eu tenho uma longa carreira aqui em Goiânia na área de jornalismo. Eu trabalhei por mais de 20 anos, né, no Grupo Jaime Câmara, ocupei vários cargos lá, trabalhei inicialmente no Jornal do Tocantins. Na época, o Jornal do Tocantins funcionava aqui em Goiânia, então trabalhei lá por 6 anos, fui editora de cultura. Depois, eu trabalhei no Popular e eu passei por várias editorias lá, né? Trabalhei na área de opinião, na área de informática. A gente, na época, tinha um caderno de informática, eu fui editora desse caderno durante quase 5 anos. Trabalhei também como editora de opinião, não é? E depois, em 2002, eu assumi lá a editoria de cultura, que na época era o Popular 2, e o jornal passou por uma reforma, e foi criado o Caderno Magazine, e eu trabalhei no Caderno Magazine até 2015, não é? Fiquei lá, portanto, 13 anos, né, chefiando lá a equipe de cultura do Jornal Popular, não é? Aí depois eu saí do jornal para cuidar do meu doutorado. Na época eu estava fazendo doutorado, foi difícil conciliar trabalho com pesquisa, né? E atualmente eu estou cuidando, então, estou dando aulas, eu sou professora universitária, e dou aulas em faculdades privadas, em Anápolis, e na área do direito, e também cuido agora do site Ermira Cultura, não é? Que é um site que a gente criou há 5 anos, eu criei junto com mais 2 jornalistas daqui de Goiânia, o Rogério Borges e o Edson Vander. Atualmente só o Rogério Borges continua comigo, mas também com
colaboração de outras pessoas importantíssimas, né, como Luiz Araújo Pereira, escritor, cronista, né, poeta, que é meu marido, e, né, a Tarsila também faz parte aí da equipe, não é? E a gente tem, assim, um número bom, assim, de colaboradores, é um site que é um site basicamente cultural, né? A gente publica ensaios, poesia, crônica, né? Assim, várias reportagens, né? E depois a gente vai falar mais um pouquinho, na hora que a gente for falar do canal, né? Do programa Mulherzinhas, porque é um projeto, então, saído desse site, né? Mas, resumidamente, né, continuo fazendo minhas pesquisas na área da filosofia, né? Tem um livro publicado, né? A autora que eu trabalho, a Hannah Arendt, né? Tem um livro sobre a Hannah Arendt, que foi publicado em 2009, a minha tese de doutorado é sobre a Hannah Arendt, tem um outro autor, Tocqueville, que eu também pretendo publicar em livro, né? Mas tudo isso a gente pode explorar um pouquinho mais. Vou passar para a Tarsila, então, agora. Bom, saindo um pouquinho do Lattes, né? Ele já foi apresentado. Uma coisa que eu acho interessante pontuar sempre fui professora, né? Mesmo ainda na graduação, dando aula, aquela primeira experiência, estágio, etc. Mas quando eu terminei a graduação, eu não fui imediatamente para o mestrado. Eu me mudei para o Rio de Janeiro e eu tive uma das experiências mais importantes para mim, que foi trabalhar em sebo, né? Então, eu fui livreira durante 4 anos, conhecendo, assim, aquilo que a academia não oferece, né? O que é um livro raro, o que é um livro esgotado, né? Por que uma primeira edição pode não valer tanto assim, e às vezes uma segunda edição vale mais, né? Quem me proporcionou isso foi o Marcelo Laster, que é um grande amigo do Rio de Janeiro, que é livreiro até hoje, gosto muito de agradecê-lo sempre, né? Então, essa experiência foi muito importante para mim e que, ao longo do tempo, eu considero, me fez entender melhor uma pergunta que eu sei que virá, que é, o que é autoria feminina? Existe autoria feminina? E a gente pode fazer a mesma pergunta para autoria indígena, para autoria negra, né? Entender um pouco desse lado, vamos dizer assim, mercadológico, o que faz um livro circular, né, pode nos dar muitas respostas que não são essencialistas, mas a gente fala disso depois também. Uma outra coisa que contribuiu para a minha chegada ao estudo das escritas femininas foi, incrivelmente, a minha tese de doutorado, que não tem nada a ver com isso, mas que tem tudo a ver com isso, né? Eu estudei um autor francês do século XVII, Fenelon, um bispo, que se envolveu em várias intrigas, parece conto novela do Alexandre Dumas, né? Em várias intrigas no reinado do Luís XIV, e ali começava uma disputa sobre o espaço de opinião, né? Opinião pública, porque antes era só os acadêmicos que poderiam, os acadêmicos da academia fundada pelo Richelieu, só eles poderiam dizer o que era literatura de qualidade. E a Madame de Lafayette lança um livro chamado A Princesa de Cleves, e ela lança, como ela não tem espaço, é mulher, né? Ela lança por folhetim, o Le Mercure Galant. E aí surge uma série de cartas de mulheres comentando o romance, e então a gente vai ver ali, isso me intrigou muito, o surgimento não só da opinião pública, como da discussão sobre a autoria feminina, o que é romance escrito por uma mulher, enfim. Defendi a tese e de lá para cá venho estudando essas coisas e acabei desembocando no estudo de escritas femininas. Maravilha. Que ótimo, adoro também sebo e adoro estudar as cortes e o século XIX, século XVIII. Vamos bater um papo aí sobre essas questões de instâncias de consagração. Também são temas que também me são caros. Mas eu gostaria de saber, antes de entrar na escrita feminina, na literatura, no campo de produção literária e filosófico, como é que foi o encontro da Rosângela com a Tarsila e a ideia do programa Mulherzinhas, né? Porque o canal Hermília já existia, mas como é que se deu essa questão do programa Mulherzinhas? Posso começar, então? Depois eu... Pode ser, não é?
Bom, bom, eu preciso falar um pouquinho do Ermira, do canal, né, para poder situar, porque, na verdade, esse programa ele está dentro de um projeto maior, que é o nosso projeto do Ermira Cultura. Né? Como eu disse, é um site que foi lançado ele foi lançado em 2018, não é? 2017. Ele foi lançado em... Não, gente, as datas estão aqui meio bagunçadas. 2016, desculpa. Porque foi antes de eu sair desse doutorado. É verdade. As datas tem hora que a gente se confunde um pouco com esse tempo maluco que a gente está vivendo. Mas foi lançado em 2016, né? E, como eu disse, foi um projeto que eu comecei inicialmente com o colega, que era colega do Popular, o Rogério Borges, ainda trabalha no jornal e é professor da PUC. Outro colega também do jornal, o Edson Vander, né, que a gente começou inicialmente, e com vários colaboradores, como eu falei, o Luiz Araújo Pereira também, um grande, né, que é colunista do site, até hoje também é responsável por uma das nossas colunas mais lidas, que é a coluna de poesia, que me dá muita satisfação. A gente tem uma coluna que chama Florações, que é uma das mais acessadas do site. Bom, e a Tarsila é uma grande amiga já de muito tempo, já a conheço já há bastante tempo, né? Uma pessoa muito querida, né? E a gente já tinha muita afinidades, né? Já conversávamos sobre literatura, ela é da Letras, também muito ligada ali ao Luiz, né? Que o Luiz Araújo foi professor do curso de Letras também, então a gente já tinha essa amizade, e nós a convidamos já, depois já de um certo tempo, né, no site, para ela assumir uma coluna, não é, no site, que se chama Nonada, né? E ela passou a contribuir com a gente mensalmente, né? Esse semestre é meio complicado, né? A Tarsila deu aí não tem escrito assim com muita frequência, né? Não estou te cobrando, Tarsila, mas ela, por conta dessa coisa das aulas online, está todo mundo muito cheio de atribuições, né? Mas é uma coluna muito legal, assim, muito lida, muito acessada. E quando foi agora, com essa pandemia, né, eu tive a ideia, conversando com o Rogério, da gente criar um canal, né, do Ermira Cultura. Né, a gente criar, porque a gente já estava presente na internet com o nosso site, tínhamos também uma presença nas redes sociais, né, a gente é ativo no Facebook, no Instagram, mas eu estava pensando da gente também ocupar esse espaço muito interessante, que é do YouTube, né? E com essa onda aí também de todo mundo criando canal, as lives, mas não era bem, quer dizer, a gente não faz propriamente live, né? A gente grava os nossos programas. Então, eu comecei com um programa com o Rogério, que se chama Dedo de Prosa, né? Que a gente tem toda semana. A Flávia, inclusive, foi nossa convidada, né? Alguns tempos atrás, né, Flávia? Para poder falar, inclusive, desse projeto, que a gente agora tem o prazer de estar assim como convidada, né? E a gente tem feito esse programa toda semana, entrevistando pessoas aqui da cultura, daqui de Goiás, né? Está um programa bem interessante. E eu tive a ideia de chamar a Tarsila, então, para a gente fazer um programa que é mensal, né? Com esse nome Mulherzinhas, que já aproveitando o nome de uma coluna que a gente tem no site, que é justamente para essa coluna, tem alguns textos publicados lá, que a gente explora, fala de mulheres, de personagens femininas, né? Então tem lá muitos textos de minha autoria, falando sobre a Simone de Beauvoir, por exemplo, sobre a Hannah Arendt, tem um texto dela, da amizade que ela teve com a Mary McCarthy, que é uma escritora norte-americana, um texto sobre a Ermira, né? Porque vocês devem estar perguntando por que a gente tem esse nome, né? Mas Ermira é o nome de uma personagem do romance do Carmo Bernardes, né? Um grande escritor aqui de Goiás, embora ele seja mineiro, mas fez sua carreira aqui em Goiás, que um grande romance dele que se chama Jurubatuba. E aí o site foi pensado, a gente pensou nesse nome Ermira, em homenagem a uma personagem, né, que é a personagem feminina desse livro dele, o Jurubatuba, que, na minha opinião, é o grande livro do Carmo Bernardes e um dos grandes livros da literatura goiana, né, e também um dos grandes livros da literatura regional brasileira. Então, fizemos essa homenagem a ele. A Ermira é um personagem muito interessante. Eu costumo brincar que ela é uma espécie assim, de femme fatale do sertão, né, porque é uma mulher muito sensual, né, envolvente, né, assim. Então, é bem interessante. A gente fez, então, o site
tem esse nome em homenagem a esse livro do Carpo. Bom, e aí eu, resumindo, porque né, senão eu vou aqui monopolizar o tempo, quero passar a fala para a Tarsila, aí eu chamei a Tarsila para a gente, então, pensar, né, em fazer um programa para a gente destacar, falar sobre autoria feminina, falar sobre escrita feminina, mas também, sobretudo, falar de mulheres, né? Então, o primeiro programa a gente estreou em agosto, e foi um bate-papo meu entre eu e ela, e a Tarsila, claro, que é uma estudiosa sobre esse tema, né? Eu sou mais não é essa a minha área, né, específica de pesquisa, embora eu trabalhe com uma filósofa, né, mas a Tarsila, que é uma especialista nesse tema, que ela discorre sobre o que é autoria feminina, sobre escrita feminina, um vídeo, inclusive, que teve muita visualização, a gente ficou muito feliz, né? E depois a gente, agora, todos os meses, a gente tem feito entrevistas, né, com mulheres, né? A gente entrevistou a Verônica Stiger, né, que foi prêmio Jabuti, foi muito legal ela ter concedido uma entrevista para a gente, né, uma escritora brasileira, super premiada, né? E depois entrevistamos a professora Silvia Braga, que é uma especialista em educação indígena, né? Foi muito legal também a conversa com ela, e principalmente por ela ter ressaltado o papel da mulher na educação indígena, né? Entrevistamos também a professora Adelaide Gonçalves, que tem um projeto interessantíssimo lá no Ceará, ela é professora da Federal do Ceará, e tem um projeto sobre bibliotecas, aliás, um projeto que ela tem de uma biblioteca lá em Fortaleza, não é? E ela fala sobre esse projeto dela. E ontem, né, a Tarsila, infelizmente, não pôde participar por conta do contratempo aí, de questão de horário. Aí eu tive a alegria de colocar no ar o nosso último programa, que é uma entrevista que eu fiz com a Maguinha, que é uma cantora goiana, que está morando há muito tempo, mora há muito tempo fora do Brasil, ela está morando atualmente na Suécia, e é uma cantora que, assim, agora ela está fazendo sucesso no Japão, está lançando um disco no Japão, e tem uma trajetória de vida fascinante, né, porque ela saiu daqui por conta de perseguição da ditadura militar, a família dela foi duramente atingida pela ditadura militar, o pai e o irmão foram presos, né? A mãe dela sofreu um acidente, né, e morreu enquanto estava procurando saber do filho preso. Então, assim, uma história trágica, ela foi embora daqui por conta disso. E tem foi para os Estados Unidos, morou em vários lugares, conviveu com João Gilberto em Nova York, então é uma história interessantíssima e que está nesse último programa. Então, resumindo, é isso, eu já falei muito, vou passar então agora para a Tarsila complementar aí, né, com você, Tarsila. Eu vou começar contando uma anedota que eu vivi hoje no Facebook. Eu fiz a propaganda com esse flyer da PROEC, né? Convidando as pessoas pela minha página. E uma pessoa estranhou o nome Mulherzinhas e copiou e colou do dicionário Mulherzinhas, termo pejorativo, mulher pequena, nananã. Eu falei assim, será que eu vou responder? Mas eu sou professora, eu sou didática, né, pedagógica, eu vou responder. Eu falei assim, meu bem, esse é o nome de um romance da Louisa May Alcott, extremamente importante para a história da literatura feminina. Aí ele, tudo bem, ok, né? Mas eu gosto muito tanto da Ermira, vou começar falando da minha participação na Ermira, né? Uma coisa que eu tenho estudado muito e que tem a ver com a autoria feminina, e eu prefiro o termo escrita feminina, a gente pode discutir isso depois, mas eu não quero ser muito teórica aqui, é que a Ermira me proporcionou a escrever com liberdade. A academia oferece muitas coisas boas, né? Conteúdos, contatos, é sempre muito bom conhecer gente nova, ter bons professores como eu tive, mas a escrita acadêmica é muito engessada, né? Então, quando a Rosângela me convidou para escrever na Ermira, e eu inventei a coluna Nonada, eu tive que me haver com 20 anos de escrita acadêmica, completamente formatada, né? E aí eu me lembro exatamente que um dia o Luiz falou assim, esse texto seu eu não gostei. Eu falei assim, gente, que maravilha, é isso mesmo,
né? Então, eu fui desenvolvendo aquilo que a gente chama de uma ensaística, né? Em que eu me coloco, eu falo de mim, eu falo de literatura, eu falo de cinema, eu falo de série, e junto tudo isso numa espécie de literatura comparada, de ensaio, etc. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, né, a Rosângela e ao Luiz, com esse convite, porque eu sinto que eu cresci muito em termos de produção, mesmo que nessa pandemia eu não tenha conseguido contribuir tanto, né? Mas aí surgiu o convite para o canal do YouTube e, de novo, muito pessoalmente, eu fiquei assustadíssima, porque eu não sei me portar na frente de uma câmera, tá? Tudo é muita novidade para mim, tenho imensa dificuldade de me ver, de me ouvir, né? Mas o tema era incontornável, e o convite era da Rosângela, né? Como é que eu digo não para a Rosângela? Não tem jeito. Fomos nós, né? E aí, com esse título, Mulherzinhas, que é uma referência direta, como eu disse, ao romance, e a gente discutindo, chegamos à conclusão, é isso mesmo, nós vamos falar de grandes mulheres, nós vamos falar de todos os tipos de mulheres, né? Não só da literatura, né? Então, achei muito legal o convite para Maguinha, que a Rosângela fez agora, do qual, infelizmente, eu não pude participar, mas a ideia é essa, trazer mulheres da filosofia, do cinema, né? Cantoras, como já aconteceu, mas, enfim, essa infinidade de atividades que as mulheres realizam sem que haja muita visibilidade, né? E eu estou muito orgulhosa desse programa, porque até agora a gente só entrevistou mulheres enormes, né? Assim, gente muito experiente, com histórias muito interessantes para contar. Eu estou muito feliz com esse projeto, né? Eu acho que é muito legal. Que bom, nós também estamos, todos nós somos leitores e espectadores, né? Nós também estamos muito felizes. Então, para começar um pouquinho nossa conversa, eu sou do campo musical, eu sou professora de música da Escola de Música e Artes Cênicas e desde 2009 eu atuo na coordenação e direção de cultura, né, da UFG via a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, eu percebo um crescimento, obviamente, não assim, em termos da produção também um pouco, mas a visibilidade. Só para contextualizar, eu sou violonista. Violonista é um instrumento vinculado a um homem, né? A mulher, né, que tocava piano, o homem, o violão, por ser um instrumento público, vamos falar assim, né? Porque o piano é um instrumento privado, né? Então, dentro de casa, né? Então, em sintonia com as discussões que eu vi vocês travando, né, no site, com as questões de atividades domésticas próprias da boa moça, né? Futura bela, né, recatada e do lar, né? Então, que teria que, então, bordar, pintar, tocar piano no ambiente privado, né? E o violão já é um ambiente externo, um instrumento marginalizado, né? Ligado à boemia. E eu, nos anos 80, eu com 7 anos, meu pai, eu queria tocar piano. Meu pai falou, não, você não vai ser musicista. Aí também tem a coisa da mulher se reafirmar. Quem disse que eu não vou ser? Talvez naquela hora eu nem estava pensando em ser, mas depois daquela afirmação, eu falo, olha, por que eu não vou ser musicista, né? Mas, enfim, isso aí é um papo para outra história, mas então, nos anos 80, éramos, em Goiânia, 6 violonistas, mulheres, né, que estávamos tocando, produzindo e vamos dizer, as professoras, as grandes professoras dos anos 80 e 90 e que dominavam o campo, pelo menos de organização de eventos e também de produção no campo do violão, eram mulheres, né? Então, por isso que eu falo, hoje as mulheres têm mais visibilidade, mas o trabalho, pelo menos no campo musical, é muito forte a presença da mulher. O conservatório foi criado por mulheres, Dona Belkis, e todas essas mulheres, em 65 anos de conservatório, apenas um homem é diretor da Escola de Música e Artes Cênicas, que é o Eduardo Meirinho, que é atual.
diretor. Sempre a nossa escola foi uma escola com diretoras. Então, as mulheres no campo musical, pelo menos goiano, ela tem uma presença muito forte. Então, eu gostaria de ver assim, o que vocês observam da presença da mulher no campo de produção literária, filosófico, nos outros campos de produção, sobretudo da especialidade de vocês. Posso começar? Depois continua na ordem, então? Bom, só complementando aqui o que a Tarsila falou, realmente, né, o nome do programa Mulherzinhas é uma homenagem, né? Como eu disse, a ideia dele foi baseada já nessa coluna que eu falei que a gente tinha no site, chamado Mulherzinhas, e realmente é uma homenagem, né, a esse livro da Louise May Alcott, né, que se chama Little Woman em inglês, né, e a tradução para português é Mulherzinhas, né, e fala lá sobre uma saga de uma família, né, de mulheres ali durante a Guerra Civil e tudo, e a gente pensa, quer dizer, pensando nesse nome, então, como uma homenagem a esse livro. Mas, na verdade, a gente sempre está falando no programa com mulheronas, né, vamos dizer assim, né, com mulheres com trajetórias muito importantes, histórias de vida muito importantes. Né? E outra coisa também, antes de responder a sua pergunta, Flávio, eu só queria falar que no canal também tem um outro programa, né, além desse Mulherzinhas, que a gente tem no canal, que se chama Miradas, que eu apresento, que é um programa sobre filosofia, né, que é um programa mensal, né, e eu sempre estou trazendo entrevistados da área de filosofia. A última entrevista que tem é com o professor Newton Binhoto, né, que acabou de lançar um livro sobre discutindo a democracia no Brasil. Então, o professor Newton Binhoto, professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas respondendo a sua pergunta, não é, sobre essa presença da mulher, né, eu posso falar de duas áreas, particularmente, que é a área de comunicação, não é, e a área da filosofia, que são as áreas que eu transito, vamos dizer assim, né. Bom, na área de comunicação a gente vê, não é, assim, que a presença da mulher cada vez mais está se expandindo, né, mas o problema que acontece é que a gente vê hoje na área da comunicação é que a gente vê em outras áreas, né, que é uma área cada vez que a gente pode dizer mais feminina, né, com a presença, se a gente for ver nas redações das empresas, dos jornais e tudo. Mas o que tem acontecido, né? É uma desvalorização muito grande em termos salariais, né? Hoje os profissionais, né, assim, com uma carga horária, uma carga de trabalho muito grande, né? Então as mulheres tendo que aquela velha história de você ter que conciliar a casa com o trabalho. Então, quer dizer, é uma área que tem uma presença grande de mulheres, mas, assim, tem toda a questão da exploração, né, toda a questão dos baixos salários, né, que, infelizmente, né, afetam particularmente, isso é uma coisa muito perversa que acontece com as mulheres, aquelas profissões que vão tomando características mais femininas. A gente vê isso no magistério, por exemplo, né, acontecendo, infelizmente. Na área da filosofia, a gente vê também hoje, né, se a gente for pensar agora na questão da produção mesmo, né, da escrita feminina, não vou usar aqui o termo autoria, o Tarsila, mas o que a gente vê engraçado que a filosofia era uma área, assim, se a gente for pensar ali no conjunto ali das ciências humanas, né, assim, a filosofia um pouco à parte, sempre foi uma área mais masculina, vamos dizer assim, né, assim, eu mesmo, quando eu entrei na UFG para fazer meu mestrado, em 2005, né, a gente percebia poucas mulheres, poucas professoras, né, na minha turma mesmo de mestrado, eu lembro que era eu mais uma colega só, né, e a gente tem percebido que tem tido um aumento, né, da presença das mulheres, né. E um fenômeno que tem acontecido muito interessante, né, mais recentemente, é que não só você tem visto uma presença maior de mulheres, né, mais mulheres fazendo mestrado, mais mulheres fazendo doutorado, mais mulheres ingressando, né, como professoras nas universidades, mas mulheres estudando mulheres. Né? Isso eu acho muito interessante, né? Porque está tendo assim, todo um esforço de você descobrir as pensadoras, né? Porque a filosofia, se a gente for ver a história da filosofia, da tradição da filosofia, sempre foi muito masculina. Né? Se a gente for pensar qual foi
as mulheres pensadoras, né, e tudo assim, é muito pouco, né? Mas não é porque não existiu, né? O que está tendo agora é uma descoberta, né, dessas autoras, né? Eu mesmo trabalho como autora, que é a Hannah Arendt, né, que é uma grande teórica política, né? Embora ela mesma não possa ser considerada uma pensadora feminista, tenha feito críticas ao feminismo, não vou entrar aqui nesse mérito aqui, mas, né, é uma mulher hoje reconhecida. Mas a gente vê esse movimento também na área da filosofia, né, não só de mulheres, né, fazendo pesquisa e tudo, mas mulheres estudando mulheres, né, isso eu acho muito interessante, né, aqui no Brasil também, você vê, por exemplo, a Lélia Gonzalez, né, que é assim, uma pensadora, né, que está sendo assim, né, trazida à tona, sendo redescoberta, né, muitos estudos, por exemplo, na área de pensadoras, né, negras, né, assim, o movimento das pensadoras negras, do feminismo negro também muito atuante, com muita produção. Então, eu tenho visto isso com muita satisfação, né, algo que a gente ainda não levamos ninguém para o nosso programa e tudo, mas eu acho que é alguma coisa que a gente podia explorar depois, né, o que é bem interessante. Mas eu gostaria agora de passar a palavra, então, para a Tarsila. Eu vou pegar o gancho com a Rosângela, lembrando uma fala da Conceição Evaristo, que diz assim: difícil não é escrever. Nunca foi difícil para a mulher escrever, seja poesia, filosofia, nunca foi. O problema é publicar, ou melhor, o problema é ser publicada, né? E eu costumo acrescentar: o problema, além de ser publicada, é ser lida e comentada, ou seja, ter fortuna crítica. Porque senão você não circula, né? Você escreve ou você produz qualquer objeto de cultura, seja estético ou não, justamente para que as pessoas discutam, fruam, compartilhem, né? E que isso aumente a visibilidade, como a Flávia mencionou agora mesmo, daquela produção, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar a presença das mulheres na literatura, isso é muito engraçado, é um exercício muito fácil de fazer, é só pegar, por exemplo, um manual de história da literatura brasileira, o mais usado nas faculdades de letras do Brasil, que é o História Concisa do Bose. Só vai ter mulher a partir do modernismo, né? Isso é muito interessante. Aí você pergunta, cadê essas mulheres? Elas não existiram? Existiram, elas escreveram, algumas até conseguiram publicar, mas teve que vir a professora Nelly Novaes Coelho, que é professora da USP, já falecida, para fazer um dicionário de escritoras mulheres, e aí ela retoma, né, toda a produção de mulheres no Brasil desde o século XVII, né? Então, era disso que eu falava quando eu disse que a experiência de livreira foi muito importante para mim, porque eu entendi que o que faz um escritor ou uma escritora não é simplesmente aquela ideia romântica da pessoa isolada dentro do seu quarto ou na Torre de Marfim, se dedicando à produção do sublime. Não é disso que se trata, né? Isso tem que sair da gaveta e tem que ser publicado, tem que ganhar o formato livro, e esse livro tem que ser recebido, tanto pela academia quanto pelo público em geral, né? Então, a livraria, e principalmente o sebo, me ensinou isso, porque lá você vê o livro circulando, né? Isso criou em mim uma relação muito afetiva com o livro, porque quantas vezes eu não peguei o livro e não tinha uma fotografia de um casamento, uma fotografia, né, de uma pessoa querida, uma cartinha, uma dedicatória, e você vê que o livro, ele tem uma vida que transcende essa ideia essencialista que a academia tende a transparecer, né? E eu prefiro a expressão escrita, porque quando você vai usar teoria, e eu não vou citar nenhum teórico aqui, porque eu não quero ser chata, você percebe que a autoria, você vai descobrir, na verdade, né, tem textos dizendo isso, que a autoria vem de autoridade. E a mulher nunca teve autoridade, justamente porque ela raramente é publicada. É só na literatura contemporânea que a gente vai ver, de fato, mulheres publicando, ainda com muita dificuldade, mas tendo recepção, né? Porque virou também um nicho mercadológico, a gente não pode esquecer disso, né? Então,
a escrita feminina, ela não tem autoridade. Né? Você pega alguns relatos pessoais, por exemplo, o Diário da Maria Carolina de Jesus, a rigor, não é literatura. O Quarto de Despejo é um diário, né? Não segue a teoria dos gêneros que a modernidade consagrou, mas hoje, se você escolhe o termo escrita, você vai poder pegar textos de mulheres indígenas contando a própria história, texto de mulheres indígenas dizendo: estou escrevendo para lutar em nome do meu povo, estou escrevendo porque... Essa é uma fala muito boa como é o nome dela? O nome do livro dela é Metade de Cara, Metade de Máscara. Esqueci o nome dela. Que ela diz assim: se eu não escrever pelo meu povo, vocês brancos vêm aqui e falam por mim. Então eu vou escrever, né? Então é escrita, não é literatura, não é tradição literária, não tem aquela preocupação com a forma. Você não vai encontrar soneto ali, você não vai encontrar uma escrita que a rigor siga uma tradição, né? Que faça citação, referência, metalinguagem, intertextualidade. É escrita. E quando você abre esse leque, você encontra muito mais mulheres produzindo. E isso me chama muita atenção, né? Isso me interessa muito, justamente porque você expande a possibilidade de encontrar a presença das mulheres dentro da produção literária, né? E a respeito da escrita, então, feminina goiana, eu queria fazer um comentário que eu acho muito interessante. A Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, cujo primeiro prêmio, quem ganhou foi o Bernardo Ellis, com Ermos Gerais, né? Eu acho isso incrível, premiou muitas mulheres. Olha que felicidade. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu pensei assim, não, Goiás, essa bolsa deve ser só homem, né, na lista. Não, você vai encontrar lá muitos nomes, né? A própria Darcy, a Ida Schmaltz, né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu acabei até estudando e publicando um pouco, porque essas mulheres escreveram só esse livro, depois desapareceram, se chama Feminino Plural, ganhou o prêmio em 78, é uma coletânea com 3 autoras mulheres, é a Gilca Bessa, que é a que eu mais gosto, e já procurei, então quem estiver me vendo, tiver notícia da Gilca Bessa, por favor, me mande notícia, queria muito saber dela, porque eu gostei muito da poesia dela. A irmã dela, Azulma Bessa, e a Getulina Pimentel, as 3 juntas montaram esse volume, concorreram e ganharam, né? Bom, o nome de Cora está canonizado, inclusive nem é considerada, vamos dizer assim, a gente nem precisa dizer que é goiana, ela extrapola isso, né? Mas é bom destacar também agora a recuperação mais recente, e eu falo recuperação porque é isso, né? Retomando a minha fala anterior, as mulheres sempre escreveram. O problema é que a gente nunca prestou atenção nelas ou nunca as achou merecedoras de serem estudadas, de serem objetos de estudo. E agora a gente volta a estudar Leodegara de Jesus, que publicou o primeiro livro de poesias, né, no começo do século XX. Então, é todo esse movimento, né, que eu acho muito interessante de perceber em termos de produção. São prêmios, não é só uma obra esteticamente perfeita, não é disso que se trata, né? A literatura é uma instituição, então a gente sabe que a academia é apenas uma arena de conflitos dessa instituição, desse grande prédio chamado literatura, mas as bolsas, os prêmios, o mercado, tudo isso direciona muito aquilo que a gente vai encontrar como em evidência, merecedor de prêmio, que vai nos direcionar um pouco no modo como a gente emite juízo de valor a respeito das coisas. Infelizmente, eu acho que a gente está vivendo um tempo em que as produções, né, feitas por mulheres, por negros, por indígenas, por gays, né, felizmente estamos vivendo esse momento em que eles têm voz, têm publicação e têm recepção, né? Inclusive, esse ano nós vamos ter o Jaburu, né, com a Leda Selma. Inclusive, já fazendo uma propaganda, na próxima quarta, a Leda Selma estará aqui conosco, junto com a Heloísa Helena, né? Então,
mulheres também, que nós temos a academia, né, a FLAG, Feminina de Letras, enfim. Ainda nessa questão das instâncias de consagração, como é que vocês percebem, assim, vocês acreditam que essa visibilidade feminina ela vai se desdobrar em maior campo de consagração, na questão da crítica literária, né? Se vocês acham que esse campo de, vamos dizer assim, abertura do feminino em variadas esferas, ela tende a permanecer, né? Porque a Tarsila tocou num ponto também interessante, porque nós temos também uma série de questões mercadológicas e várias discussões que são travadas, às vezes, de uma forma muito superficial e mercadológica, né? Sem aprofundar, sem aprofundamento devido. Como é que vocês veem essa questão também da presença da mulher na crítica literária, na questão nesses campos de consagração? Vocês acham que esse ponto nós estamos maduros o suficiente para continuar essa caminhada de visibilidade? Eu sei que é uma coisa que não dá para se prever, né? Mas como vocês veem as mulheres agora, assim, na crítica, né? Nas instâncias de consagração, realmente aquelas que dominam o campo, vamos falar assim? A gente segue a ordem, pode ser? Bom, olha, eu sinceramente acho assim, que embora a gente nunca, assim, eu não seja daquela pessoa que acha que a gente caminha para né, com uma linha, num progresso, né, e tudo, a história do Brasil recente nos mostra que a gente pode ter grandes retrocessos, né, mas eu acho que as mulheres, né, conquistaram um papel na sociedade, conquistaram um lugar na sociedade, que eu acho muito difícil a gente voltar atrás, né, assim, ocupa espaços importantes hoje na academia, né, nos meios de comunicação, né, nos vários campos aí né, do saber, né, então, assim, não tem como a gente voltar atrás. Então, eu acho que esse lugar da mulher, é claro que ainda muita coisa precisa ser feita, né, mas eu acho que esses espaços de visibilidade, eu acho que a tendência é só aumentar cada vez mais. Agora, é claro que isso depende muito também, não é, do esforço, né, das próprias mulheres, né, que nada cai do céu para a gente. Por exemplo, uma questão muito importante, né, a questão da representação política, né, a gente teve agora as eleições municipais, por exemplo, né, você viu aí muitas mulheres sendo eleitas, né, Brasil afora, compondo as câmaras de vereadores, né, mulheres negras, eu achei isso muito interessante, né, também pessoas LGBTs também ocupando espaço, mas ainda tem um campo muito grande ainda, né, a ser ocupado, ainda tem essa luta ainda só está começando, né? Aqui em Goiânia, infelizmente, a gente não viu isso, né? Esse avanço que a gente viu em outras cidades, né? Então ainda assim, ainda tem muito a ser feito, mas é inegável hoje o espaço das mulheres. A Tarsila falou muito das escritoras, né, mulheres aqui no Brasil, né? Eu também, assim, queria ressaltar também o papel. Eu não sei se a Rosângela caiu, às vezes ela caiu. Você quer complementar? Sim. Vamos aguardar, às vezes ela retorna. Sim. Bom, eu não vou complementar porque ela estava falando, mas eu queria dizer que eu concordo com ela e tem uma coisa importante nisso, né? Também não sou como a Rosângela, não acredito na história como progresso. A gente é capaz de retroceder muito e várias vezes. E isso acontece justamente porque é uma reação, né? Quando um campo conservador se vê ameaçado por aquilo que ele não acha correto, ele vai mobilizar todas as suas forças para neutralizar
as conquistas do grupo que ele considera inimigo. Então, eu acho que a gente conquistou muito espaço, conquistou muita visibilidade, conquistou muitos direitos, obviamente, né, quando você pensa no feminismo também, mas políticas públicas podem barrar esse espaço da mulher, sim, não dá para negar, e é por isso que, como a Rosângela disse, as eleições foram importantes, são tão importantes ainda, né, devem ser sempre. Infelizmente, Goiânia, dessa vez, não nos representa, né, nós não temos representatividade grande dentro da Câmara, mas eu espero, Flávia, que a gente não vire uma república de Gilead, né, para fazer referência ao conto da Aya, que é um romance da Margaret Atwood, que virou série, fez muito sucesso e é assustadora, assim, né, que a história se passa nos Estados Unidos e são mulheres como nós, que trabalham, que têm filho sozinha, ou seja, conquistou todo o espaço possível e, de repente, um golpe as coloca no lugar de meras reprodutoras. Dependendo da violência, do autoritarismo, do fascismo que assume os governos, eu acredito que isso seja possível. E aí há um retrocesso. Mas a gente está aqui para lutar, né? Cada um com as suas armas. A Rosângela com a filosofia, eu com a literatura, e a gente fazendo Hermir, e fazendo as mulherzinhas, e você, Flávia, também fazendo esse programa, as minisséries todas que você vai fazer. Eu acho que é isso, a gente vai lutando enquanto é possível, né? E quando não for possível mais, a gente resiste, quando a gente achar que não dá mais para resistir, a gente inventa outra coisa, enfim. Não dá para desistir, né? Rosângela, você quer complementar a sua fala? Abre o microfone. Pois a minha conexão caiu aqui, eu peço desculpas, né? Mas deu certo aqui de voltar. Não, eu só peguei aqui o finalzinho da fala da Tarsila, né? E ela está falando muito bem que realmente retrocessos existem, né? Então a gente não pode achar que a história caminha, né, por um progresso aí, né, sem fim, que a gente vê que a gente pode dar, às vezes, retroceder muito. Mas eu acho que, pelo menos a gente pensando aqui na nossa conjuntura, aqui no Brasil, né, eu acho que se vê cada vez mais mulheres ocupando, né, espaços e lutando politicamente, isso para mim é muito importante, né? O fenômeno que aconteceu agora nessas eleições, que eu achei fantástico, foram esses vários coletivos, né, feministas, né, que muitas conseguiram se eleger nas câmaras municipais com pautas feministas, né, porque a gente também tem que levar em conta que não basta, né, no caso, por exemplo, de você ver mulheres que sejam eleitas para as câmaras ou para as prefeituras ou para outros cargos políticos, ou ver mulheres ocupando espaços, né, nos meios de comunicação, em qualquer outro lugar, mas mulheres que estejam também comprometidas com as causas das mulheres, né, porque o fato, quer dizer, isso também é importante, porque nem sempre, né, a gente vê esse comprometimento. Então, mulheres que estejam realmente comprometidas com a emancipação feminina, né, que infelizmente a gente vê muitas mulheres fazendo justamente o jogo oposto, né, então isso é importante também ser colocado. Bom, eu só tinha falado, eu não sei se quando eu comecei a falar, interrompeu, também que a Tarsila tinha falado muito a respeito das mulheres autoras, né, na área da literatura, e eu queria ressaltar também essa, como eu tinha falado, desse que a gente vê também hoje uma força muito grande de mulheres pensadoras também, né? Eu estou aqui falando da área da filosofia, né? Eu tinha falado da Lélia Gonçalves, se a gente for pensar em nível internacional também, hoje você tem autoras como a Angela Davis, né? A Judith Butler, né? Também, são grandes pensadoras aí que estão, assim, com análises muito influentes para poder também tentar entender também esse momento que a gente está vivendo, né? E que são muito influentes, são muito estudadas aqui no Brasil, né? Então a gente vê que as mulheres, né, estão realmente ocupando assim todos os espaços, né? E isso é muito importante. Eu acho que também o objetivo desse nosso programa Mulherzinhas é justamente a gente dar visibilidade para isso, né? Porque quanto mais também as mulheres falarem de mulheres também, não é?
Isso também é mais importante, quer dizer, a gente também precisa falar, né, precisa dar visibilidade para essas mulheres, né, fazendo projetos aí nas mais diversas áreas, como a gente tem tentado fazer nesse programa nosso. Bom, a gente já está caminhando para o final da live. Antes da gente finalizar, eu gostaria de que vocês comentassem sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, um momento difícil da pandemia, um momento inesperado, né? A gente, quando paralisou, nunca imaginava que ficaria tanto tempo parado e ainda vamos ficar parado, não. Nós estamos trabalhando muito mais, né? Como a gente tinha comentado, nós estamos assim 12, 13 horas trabalhando, nós da universidade, e penso que, né? Então, nós três que somos professoras, eu acho que o trabalho triplicou realmente, né? Mas existe alguma, vamos dizer assim, alguma lição ou um legado da pandemia, no sentido assim, da gente começar a entrar nesse mundo, eu brinco, do século XXI, do digital, e eu percebo, por exemplo, esse programa nós iniciamos 30 de março, nós já fizemos já estamos fazendo mais de 100 lives, né? Ele se tornou, sem a nossa pensamento primeiro, né? O pensamento primeiro foi ocupar a programação cultural do FG, porque nós tínhamos acabado de inaugurar o Centro Cultural FG, os 10 anos, com uma programação de mais de 100 espetáculos e exposições. Então, a gente migrou, né, para o campo virtual, né, de uma forma até muito rápida, né? Iniciando as lives 30 de março, as exposições que seriam na galeria com o nosso acervo, a gente já estava começando um trabalho com plataforma digital, uma que até a própria UFG desenvolveu, o Tainacan. Então, a gente hoje tem um acervo da UFG de arte contemporânea, quase a metade já está disponibilizada nesse repositório digital. Criamos alguns sites, criamos redes que têm hoje uma conexão via essas plataformas, fizemos fóruns e uma série de reuniões importantes na área de cultura, por exemplo, que está toda gravada, né? Então, o que a gente pensa agora é transcrever e organizar os documentos para a gente continuar as discussões, assim como tanto o canal Ermira, por exemplo, né, vamos dizer assim, todos os programas estão sendo já estão virando repositório na medida que finalizam, né? Eles já podem, as pessoas podem ver depois, as pessoas, cada um tem o seu tempo, e então está se tornando, vamos dizer assim, um atestado dessa época, obviamente, como toda obra de arte, toda produção, né? Literária, enfim. Mas como é que vocês estão vendo esse momento, então, de pandemia e esses novos formatos né, que não estão surgindo, mas que nós incorporamos na nossa vida, porque ele já existiu até já há algum tempo, né? Bom, acho que pela ordem posso começar, então. Olha, eu vou dizer para você, Flávia, que a própria ideia do canal Ermira Cultura, do programa Mulherzinhas, né, desses outros dois que eu falei, que eu tenho com o Rogério Borges, Dedo de Prosa, e esse outro que eu faço de filosofia, que se chama Miradas, eu acho que eu não pensaria, né, em criar esse canal, talvez, se não fosse a pandemia, né? Porque sei lá, a gente está... Porque essa coisa de ficar isolado em casa, ficar o tempo todo em casa, e acho que muito da minha ideia, né, inicial de criar esse programa, de criar o canal, né, que foi assim, eu que tive a ideia inicialmente, depois conversei com o Rogério, depois conversei com a Tarsila, foi muito motivada mesmo por essa situação de pandemia, por conta de já estar, como eu estava dando aula, né, no primeiro semestre, e estava usando essas ferramentas, né, de videoconferência, tudo, eu pensei, gente, mas por que a gente não usa dessas ferramentas, né, para poder fazer, então, um programa? Eu não tinha experiência, por exemplo, com vídeo, sempre fui uma jornalista do impresso, né, essa experiência com vídeo, para mim também agora é nova, de falar para uma câmera, né, e tudo. Então, se não fosse a pandemia, né, nada disso eu tenho a impressão que teria, assim, ocorrido ou não teria ocorrido da forma como ocorreu, não é?
Então, quer dizer, não é que eu estou dizendo que, olha, que bom, novo normal, né? Seremos todos diferentes agora, né? Toda aquela conversa que a gente ouviu, né, no início da pandemia, que o mundo... Não é isso, né? Mas é de pensar, assim, que esse momento, né, embora, assim, todo o sofrimento, toda essa experiência muito dura, né, de viver, não é, esse isolamento, toda essa tragédia que tem acontecido no Brasil, que infelizmente tem sido normalizada, né? Gente, são mais de 160 mil mortos, né? Até todo dia a gente vê na televisão falando da média, né? Média móvel de mortes, 500, né? Como se fosse algo trivial, né? A gente passou a normalizar isso, quer dizer, todo esse horror, né, que a gente está vivendo, que parece que está todo mundo um pouco congelado, anestesiado, me parece que, quer dizer, uma hora eu acho que essa ficha cai e a gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, o que foi aquilo, né? Mas, por outro lado, né, a gente criou nessas, teve que criar, usar da nossa criatividade, das ferramentas que já estavam aí, na verdade, essas ferramentas já existiam, né? E dar outros usos para essa ferramenta. No caso particular do canal, né, no caso particular desses programas que a gente tem feito, para mim tem sido uma experiência muito interessante, não é? Porque, querendo ou não, né, a gente tem saído pouco de casa, né, não tem muita oportunidade, às vezes, de encontrar os amigos, mas também é uma oportunidade de conversar, né, de falar com as pessoas, de ouvir pessoas. E eu estava pensando que, no mínimo, né, eu tenho, né, tido a experiência de falar com uma média aí de, sei lá, quantas pessoas de vários locais, né, aqui de Goiânia, mas muita gente de fora também, com 10, 12 pessoas ao mês, né? E de outra forma eu não teria essa oportunidade, né? E de gravar essas conversas, como você mesmo disse, deixar essas conversas registradas, né? Como eu falei, essa última conversa que está, né, no nosso último programa com a Maguinha, né, essa cantora fantástica, maravilhosa, que nasceu aqui em Goiás e Hidrolândia, fez uma carreira, uma trajetória super interessante, hoje está na Suécia, fazendo sucesso no Japão. Quem que conhece essa mulher? Né? Foi por um acaso assim, que a gente... Né, era uma conhecida, né, do Luiz Araújo, né, aquele que me falou dessa cantora, que era amiga dele, que ele conheceu na época que ela fazia sucesso aqui, na década de 70, e a gente refez o contato com ela e a gente pôde trazer essa história, né? Então, quer dizer, a pandemia, assim, por conta dessa situação, a gente está tendo essas oportunidades, né? Então, eu acho que isso que é o que ficou, né, tirando toda essa tragédia, que acho que a gente não pode esquecer isso, né? Mas é um aprendizado, né? Que é claro que, e como toda mudança, como tudo que a gente introduz na vida da gente, é claro que vai ter reflexo. Quando a gente voltar, né, espero que seja logo, quando tiver essa vacina, a gente poder voltar à nossa vida cotidiana, não vou falar nossa vida normal, porque não sei que normal vai ser esse, né, mas eu acho que é algo que a gente vai incorporar, né, esse tipo de interação que a gente está fazendo agora, eu acho que isso vai ser incorporado, sim, à nossa vida, né, ao nosso cotidiano, tá? Gente, eu não tenho nada de bom para falar dessa pandemia. Eu acho que é um desastre para a educação. Quem é professor de escola pública, eu estou falando do lado da universidade, mas acompanho muitas amigas e amigos que são professores da rede pública no ensino médio fundamental, acompanho amigas e amigos professores no ensino privado. Não tem como, para mim, tirar nada de bom disso, sabe? Eu acho que nós temos um governo completamente irresponsável, que nos colocou em risco, que podia ter feito, sim, muitas coisas e escolheu não fazer. Isso, para mim, tinha que ser responsabilizado criminalmente, né? A pressão sobre os professores é imensa. Muitos dos nossos alunos e alunas não têm condições de acessar as aulas síncronas ou online, como a gente diz. Não tem jeito, não tem jeito. Isso deveria ter sido, assim, vamos pensar assim, se fosse para ser bom, né, o ensino remoto teria que acontecer
fora do contexto de pandemia, para a gente se preparar, para a gente se formar, para a gente dar condições para que pessoas numa situação econômica menos favorável tivesse acessibilidade, tenha computador, tenha internet, tenha tempo, tenha tranquilidade emocional. Os meus alunos e eu tenho certeza que um monte de gente está aqui assistindo com a gente, nós perdemos gente, nós perdemos pessoas. Quantas vezes eu não dei aula em luto? Quantos alunos e alunas deixaram de assistir aula porque perderam seus empregos e tiveram que cuidar de filho em casa e não dá para cuidar de filho e assistir aula ao mesmo tempo? Eu não tenho nada de bom para falar do ensino remoto, nada. Eu tenho muitas críticas a esse governo irresponsável, né, que parece ter declarado guerra ao povo brasileiro e principalmente aqueles que mais precisam, né, do apoio, da assistência, enfim. Eu sou uma mulher branca, né, eu sou uma privilegiada, eu sou professora efetiva, eu tenho condições de participar da Ermira, de dar aula, mas eu não consigo deixar de pensar nas pessoas que não têm, eu não consigo deixar de lamentar as mortes de 170 mil pessoas. Sabe, eu acho que o Brasil inteiro tinha que estar de luto, ninguém tinha que estar dando aula. Tem um monte de gente chorando neste exato momento. Tem gente que está 100 dias na UTI e tem gente que morreu sem conseguir entrar na UTI. Eu não consigo, desculpa, Flávia, é um desabafo político, mas eu não vejo nada de bom. Isso, para mim, tudo é um improviso. O ensino remoto é um improviso, sobrecarrega professor, deixa aluno com a sensação de insegurança, de que está perdendo conteúdo. Eu tenho recebido muito essa reclamação. Professor, eu não consigo acessar, eu vou perder a matéria. Olha a angústia que o ensino emergencial criou, né, para essas pessoas que estão preocupadas com o futuro. E elas estão certas de estarem preocupadas com o seu futuro. Só que a gente está vivendo um presente que é apocalíptico. Sinto muito. Eu sei que a gente vai encerrar assim, todo mundo na bad, mas eu tinha que falar isso porque você e eu vou falar. Não vamos terminar na bad, não, sabe por quê? Olha só, o Júlio Pérez está de Madrid, ele sempre está aqui conosco, disse que adorou o papo, 100% produtivo, parabéns. A Maura está dizendo que o papo foi ótimo, vocês estão todas de parabéns, passou muito rápido, nem vi o tempo passar. A Giovana Tavares está mandando palma, a Selma, a Adriana, o Alexandre Ferreira está aqui, a Luzineide, a Selma Miranda, a Patrícia, a Carla Damião, a Alexandra, nossa colega das letras, a Oliveira, a Moisés Siqueira, Patrícia Custódio, enfim, tem um bando de gente aqui agradecendo e dizendo que o papo foi delicioso e foi mesmo. Gostaria de agradecer vocês duas, né, por ter aceitado esse convite e convidar para próximas lives, dizer para vocês que amanhã, e para o público, amanhã nós vamos começar a gente tem terças-feiras, nós passamos espetáculos diretamente do Centro Cultural FG, sem público, mas ao vivo, então a gente tem concertos e teatro, geralmente monólogos ou duos, né? Quarta-feira temos bate-papo e amanhã nós vamos iniciar a websérie Retalhos, né, direção do Danilo Alencar, baseado na obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Né? Então, a gente vai ter aí também as mulheres, né? Tivemos recentemente também a última websérie foi Mulheres nas Artes. Então, a gente acredita que também a força da mulher está exatamente demonstrando o trabalho e as produções, dando visibilidade para as produções que são relevantes e sempre estiveram aí. Né? Então, agradecer a presença de vocês, passar uma despedida final para vocês, se vocês quiserem dar um alô para o público final. A Alexandra está falando aqui, tá? Desculpa só, Rosângela, só que a Alexandra acabou de falar assim, concordo contigo, Tarsila, minha família toda trabalha no ensino básico e a realidade está difícil mesmo, sobretudo
com esse desgoverno. Bom, eu gostaria, então, de agradecer muito o convite, né? Flávio, muito obrigada aí por dar esse espaço para a gente, né? Mandar um abração aí para a Tarsila, né? Meio distante, né, Tarsila? E eu aproveitar essa oportunidade, então, só para, se você me permite aqui, eu fazer um comercial aqui do nosso canal, né? Pedir para vocês também visitarem lá o nosso canal Hermira Cultura, né? Assistir os nossos programas. Como eu disse, a gente tem esses 3 programas, o Dedo de Prosa, que é toda semana, normalmente a gente posta os vídeos no fim de semana. O último programa nosso foi com a Milena Curado, que mora lá em Goiás e faz um trabalho muito interessante com ex-detentos e ex-detentos, né, da cadeia pública lá de Goiás, de bordados, né? Ela tem uma produção de peças de vestuário, de roupa de cama, para casa em geral, né? E essas peças são bordadas, né, por detentos e ex-detentos, né? E é interessante que a maioria das pessoas que bordam são homens, né? E comercializam essas peças. Tudo, a gente fez uma entrevista bem interessante com ela. Essa última que eu falei com a Maguinha, né, que está saindo pelo programa Mulherzinhas, também tem o Miradas, que é esse programa de filosofia, não é, que eu também apresento. Eu peço, então, para vocês se inscreverem lá no nosso canal, né, assistirem os nossos vídeos, e também entrarem no nosso site, o hermiracultura.com.br, né? É muito importante a gente ter esse apoio, né, das pessoas, nessa visibilidade, porque só assim também que a gente consegue manter o nosso trabalho, né? Muito obrigada aí a quem nos assistiu, né? E até a próxima, Flávio. Um abraço para você, um abraço para a Tarsila. Eu quero agradecer, foi uma ótima conversa. Obrigada, Flávia. Tá ruim o áudio, né? Agora? Melhorou? Obrigada, Flávia, pelo convite. Rosângela, querida, obrigada pela conversa. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui comentar, né, que nos assistiu. Algumas pessoas a gente conhece e tem muito carinho. Então, muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Um beijo e resistam. Então, mais uma vez, obrigada, Tarsila, obrigada, Rosângela, sucesso nas trajetórias já maravilhosas de vocês, e vamos continuar na resistência, Tarsila, pela cultura, pela arte, pela educação, pela ciência e pela cidadania, né? Então, convido a todos a continuar conosco. Amanhã temos, então, a estreia da websérie Retalhos, baseado na obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Tá certo? Um forte abraço, até amanhã.